que já está indicado aqui para os irmãos. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos até o versículo 8. Quero então convidá-los a acompanhar a leitura a partir deste momento. Assim nos diz a palavra do Senhor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Eu quero ler com os irmãos agora o versículo 3. Todos nós vamos fazer essa leitura? Vamos lá? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Amém. Deus abençoe mais uma vez a leitura e a exposição da sua palavra em nome de Jesus. Eu acredito, irmãos, que esse é um dos salmos, vamos dizer assim, familiares, porque todas as vezes que nós lidamos com medo, nós temos nas palavras desse salmo, em especial no versículo 8, algo que sempre nos conduz à tranquilidade, algo que nos conduz à confiança, e nada melhor do que tranquilidade e confiança quando você está prestes a dormir. Dormir é uma coisa que, por mais cansado que você esteja, fica impossível quando existe algo na mente te impedindo de repousar. Quantos são os relatos nossos e de outras pessoas que mostram o quanto é difícil pegar no sono com alguma coisa nos atrapalhando, com alguma coisa na nossa mente que nos impede de relaxar e assim poder desfrutar das horas de sono? Ou ainda, quantos de nós que quando vamos dormir, já estamos dormindo, despertamos porque sonhamos com alguma coisa ou lembramos de alguma coisa? Quantas vezes na época do seminário, por exemplo, eu já não despertei pensando, esqueci de entregar o trabalho, mas era para outro dia e assim por diante. A gente sempre tem alguma coisa na cabeça e é na hora de dormir que a gente pode descobrir a grandeza desse corpo humano que Deus nos fez, porque a sua cabeça, a sua mente, o seu cérebro não desliga quando você está dormindo. Ele continua ativo e é por isso que nós sonhamos, é por isso que nós temos ali esses insights que às vezes nos vêm quando nós estamos nessa situação. Mas o que eu gostaria de mostrar aqui a você nessa noite é que a circunstância que levava Davi a repousar seguro não era uma confiança na proteção que o Senhor dispensava para ele. A mente de Davi se tranquilizava quando ele estava diante de Deus por outra razão. E é importante nós contextualizarmos isso, irmãos, porque todas as vezes que a gente fala de problemas, de tribulação, de angústia, essas coisas podem se tornar muito generalizadas e isso às vezes enfraquece a maneira que nós observamos o texto bíblico. Porque é verdade que a angústia, a decepção, as tribulações são coisas que mexem conosco e fazem com que nós fiquemos tristes, enfraquecidos, mas também é verdade que nem toda tribulação é igual, nem toda angústia é igual, nem toda tristeza é igual. Há tristezas que redundam para o nosso bem porque são resultados de arrependimento, há outras tristezas que são remorso, há tristezas que são de frustração, e essa frustração pode ser conosco mesmo, pode ser com outras pessoas, e é por isso que eu e você precisamos entender o que é que está acontecendo aqui. Quero dar a vocês 2 dados que vão nos ajudar a entender do que Davi está falando. Se nós voltarmos para o primeiro versículo, nós vamos perceber que Davi está preocupado em ser respondido pelo Senhor. É por isso que ele diz no versículo 1, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Isso significa
que o motivo pelo qual Davi está respondendo e está pedindo ao Senhor que o responda, não é porque ele está se sentindo abandonado. Há alguns salmos onde a temática é uma pessoa abandonada, uma pessoa que está se sentindo isolada, sozinha, mas eu quero defender com você que não é o caso desse salmo. Por quê? Porque observe que no versículo 1 ainda, Davi vai mencionar angústia, e depois Davi vai repetir aquela expressão de ser ouvido. Ele vai falar: na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabemos que Davi está com o seu coração ansioso. Por quê? E aí os irmãos vão perceber que o versículo 2 muda um pouquinho o tom do salmo, porque parece que é Deus falando. Nós sabemos que esse salmo é uma composição de um homem, Davi. Essa informação está logo acima do primeiro versículo, não é? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que no versículo 2 parece que é o próprio Deus que está dizendo. Olha o que ele diz aí no versículo 2. Ó homens, veja, parece então que agora o discurso muda. Agora não é mais Davi falando. Na composição parece que é Deus falando. Por isso que ele se refere aos outros como ó homens. A impressão que dá é que há alguém superior falando, não é? Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Veja aí. Amareis a vaidade, e buscareis a mentira. E é exatamente aí, meus irmãos, que nós vamos perceber qual é a razão pela qual Davi está angustiado. Davi está vivendo num mundo e está inconformado com o que os seus olhos contemplam em termos de impiedade e desobediência ao Senhor. E uma outra coisa que eu quero apontar a você é justamente a circunstância em que Davi escreveu esse salmo. Alguns salmos têm a indicação dos seus autores e quais foram as circunstâncias que os levaram a compor esse salmo. Veja aí que no versículo 1, acima, você vai ter uma partezinha em uma letra menor, se a sua Bíblia for igual à minha, que está escrito ali: Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Se você for procurar os salmos na língua em que eles foram escritos, no hebraico, esse é o primeiro versículo. O versículo 1 aqui da nossa Bíblia, na Bíblia hebraica, é o 2, porque o 1 é justamente a indicação de quem está escrevendo. Nós não sabemos por que os editores da Bíblia colocam essas informações como se elas não fizessem parte do texto, não é? E até, eu sei que alguns irmãos fazem isso, às vezes a gente vê as pessoas lendo a Bíblia colocando o título, né, no caso aqui, Confiança em Deus na Angústia, como parte do texto inspirado. Não é. O que é inspirado são essas letrinhas pequenininhas aí. Salmo de Davi é o mestre de canto com instrumento de cordas. Confiança em Deus na Angústia é o título dado por quem traduziu a Bíblia. Tá? Esse não é o título do salmo. Às vezes ele está certo, às vezes ele está errado. E isso é algo que se repete pela Bíblia toda. Todas as vezes que você encontrar esses títulos em negritos aí, foram coisas que foram acrescentadas depois, porque o texto original não os tinha. Talvez para facilitar a nossa localização, ou para a gente poder localizar os assuntos de uma maneira mais simples. Mas o que nós temos aqui, irmãos, é um salmo composto com instrumentos de cordas. Naquele tempo não existia violão, não existia guitarra, só existia a harpa, a cítara, que eram instrumentos que produziam músicas mais calmas. Então Davi estava querendo se acalmar, sim. E eu quero que você perceba também que essa ideia de deitar e pegar no sono logo não é uma coisa que tem só no Salmo 4. Se você olhar o Salmo 3, no versículo 5, você vai encontrar exatamente a mesma coisa. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E no caso do Salmo 3, o Salmo 3 foi composto quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que queria lhe usurpar o trono. Então, a temática desses salmos é uma angústia diferente. Não é uma angústia característica, por exemplo, de um problema ou de uma dificuldade como furar o pneu do carro, ter alguém doente, mas é uma angústia de inconformismo. Quando você olha para o mundo onde você está e você se escandaliza com as coisas erradas que você vê. Por isso, se nós fôssemos dar um título para esse salmo, nós diríamos que esse salmo é a canção do inconformado. A canção do inconformismo. Quem são as pessoas que de fato podem ser respondidas por ele? Como que nós vamos encontrar Deus agindo em nosso favor? E aí eu gostaria de poder dar a vocês
duas partes, duas divisões simples aqui, que vão nos mostrar como é a canção do inconformismo. Primeira dessas partes, irmãos, versículos de 1 a 5, depois do 6 a 8, para a gente terminar, ok? Primeira divisão, então, do Salmo vai nos mostrar o seguinte: a canção da pessoa inconformada tem alguns elementos interessantes, e uma delas é justamente o escândalo, como nós falamos, com aquilo que está errado no nosso mundo. E você pode perceber que as coisas erradas do nosso mundo estão sendo alardeadas por todos os lados, nas séries que nós assistimos, nos livros que a gente lê, nos jornais, mas eu quero que você ao mesmo tempo imagine que nós nos acostumamos com isso, a tal ponto que quando nós olhamos para as notícias e mostramos ali corrupção, mostramos ali assassinatos, mostramos ali pessoas sendo assassinadas, nós olhamos e pensamos, o mundo é assim mesmo. Hoje é assim mesmo. Isso é normal. São coisas que a gente tem que se acostumar. Como eu sou dessa área, eu tenho também uma pequena experiência para te mostrar. Irmãos, o número de jogos que têm sido jogados, não só nos videogames, mas também nos celulares, tem muito mais do que tinha um tempo atrás, a temática de assassinato. Você vê ali pessoas que estão se reunindo para jogar e o assassino, quem mata mais gente, e não adianta as pessoas que jogam olharem para baixo, porque eu sei que vocês jogam isso, e são bons inclusive nisso, não é? Mas nós temos aqui uma coisa muito interessante. Tudo isso vai fazendo parte do nosso ser. Nós, há 10 anos atrás, andávamos nas ruas e nós víamos coisas que hoje nós olhamos e pensamos, normal. A gente vai no restaurante, a gente vai na praça, a gente vai nas ruas e a gente vê. E a gente vê e não fica mais surpreso, a gente não fica mais surpreendido, a gente parte do pressuposto que o nosso mundo é um mundo que é assim. Só que se fosse uma coisa distante da nossa realidade, do tipo assim, é só o que passa na TV, é só o que tem lá no videogame, é só o que tem lá nos livros. Não, irmãos. Percebam que quando esses casos vão chegando mais próximos de nós, quando esses casos vão chegando nas nossas famílias, quando essas coisas vão acontecendo com membros da nossa família, o nosso espanto também já não se torna mais algo que nos leva a um desejo de mudança, mas é uma coisa com a qual a gente se acostuma. A gente vai observando as coisas e os valores do nosso mundo gradativamente indo tomando forma e tomando lugar na nossa mesa de jantar, na maneira com a qual nós nos relacionamos, na maneira com a qual são construídos os casamentos, e tudo isso já se torna algo não mais estranho, mas normal. E Davi compôs um salmo que mostra um homem olhando para o nosso mundo e dizendo, o que é que está acontecendo? O que está havendo aqui? Por que as coisas estão assim? E aí Davi dirige, como se ele fosse Deus falando com as pessoas, uma pergunta. E essa pergunta no versículo 2 começa com, até quando? E eu acho interessante a gente pensar nisso, irmãos, porque até quando é uma das frases mais proferidas num contexto de tribulação pessoal. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades pessoais e a gente pergunta, Deus, quando é que isso vai acabar? E aí quando acaba nós nos sentimos privilegiados, abençoados e assim por diante. Mas quando a gente olha para o nosso mundo, quando a gente olha para as coisas como elas são, a gente começa a perceber que esse até quando já não é mais a oração que nós fazemos, mas é algo que a gente diz, mais uma coisa para se acostumar. Mais uma coisa para a gente viver. Irmãos, nós nunca vamos ter a bênção de Deus sobre o nosso trabalho, se nós os denominamos cristãos, sobre a nossa família, se nós não formos pessoas inconformadas. Se nós não formos pessoas que se escandalizam com as coisas equivocadas. E isso é algo tão interessante que evoca, inclusive, o que Paulo fala aos Romanos, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Perceba que a ideia de transformação está sempre associada a um movimento de inconformismo.
Um outro exemplo que a gente tem é que se você ler a Escritura no livro de Atos, você vai perceber que no capítulo 17, Paulo estava em Tessalônica e desejava cruzar o mundo de então por meio de Atenas e decidiu esperar os seus companheiros para que eles seguissem a viagem em Atenas, que é uma cidade grega. E aí, irmãos, o que nós podemos notar é que Atenas não era o destino de Paulo. A ideia do coração de Paulo não era ir para Atenas e pregar a palavra e criar uma igreja. Mas o texto nos fala em Atos 17 que enquanto ele esteve lá, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E aí ele começa a pregar. É exatamente assim que nós vamos perceber os movimentos de Deus na nossa vida. Nós precisamos trabalhar o inconformismo. Às vezes você olha ao seu redor e você nota muita coisa errada. Mas se não houver esforço para a mudança, nós não vamos ver a mudança. Se tem alguma coisa equivocada na sua vida de oração, não importa compartilhar frases, e não adianta compartilhar essas figurinhas que a gente vê hoje, né, os memes e as mensagens que têm ficado muito visuais, né? Não adianta a gente compartilhar tudo isso se a nossa vida de oração não segue o ritmo que nós esperamos como ideal. Não importa você achar que deve se dedicar mais, se você não se dedicar mais. E a dedicação maior é fruto de um momento em que você para, autoavalia a sua vida e diz, algo precisa mudar, porque está equivocado. E é esse o sentido, irmãos, da fala de Davi. No versículo 2, a fala de Davi se confunde com a fala de Deus por causa do inconformismo. E isso significa que se nós somos o povo de Deus, nós temos que ser o povo inconformado. Nós temos que ser o povo que vai perguntar às pessoas, até quando vocês vão continuar vivendo assim? Até quando vocês vão continuar amando a vaidade? Até quando vocês vão continuar buscando a mentira? A nossa própria vida precisa ser um confronto direto em relação às pessoas que não creem. Porque, irmãos, nós acreditamos que nós estamos vivendo a verdade. E é simplesmente impossível que duas verdades opostas sejam verdades de maneira igual. Ou existe uma verdade, ou está todo mundo errado. E se você crê que você está com a verdade, o mínimo que você deve fazer é incentivar as pessoas a pensarem se elas estão vivendo debaixo da verdade também. A igreja vai perder a sua capacidade de falar em nome de Deus se ela perder a sua capacidade de perder o inconformismo. Você e eu precisamos pensar nisso, irmãos, porque nós sabemos onde estão as coisas erradas. Nós reputamos aos políticos a culpa de tudo que é errado que acontece na nossa nação. É verdade. Mas ao mesmo tempo, é só você pensar uma coisa. O político tem poder para chegar sozinho lá no Congresso Nacional e ser um deputado? E ser um senador? Ou mesmo ser o presidente? Ele está lá por quê? Porque ele recebeu o quê? Votos, não é? Então, é exatamente nesse ponto que você não tem como fugir. E o que Davi faz aqui em sequência, irmãos, é o seguinte. Ele precisa ter certeza que Deus é com ele. E é isso que ele diz no versículo 3. No versículo 2 ele questiona os homens, né? Ele diz até quando? E no versículo 3 ele se posiciona. Onde eu estou? Em que lado eu estou? Olha o que diz o versículo 3. O Senhor distingue para si o piedoso. Quer dizer, o Senhor sabe quem são as pessoas que estão do lado dele. Ele sabe. Mas o ponto agora é o seguinte. Se por um lado existe as coisas erradas, e por outro, Deus sabe de que lado eu estou, eu preciso me posicionar. Eu preciso agora dizer, eu sou piedoso ou eu não sou? E o que diz a sequência do versículo 3? Olha aí, o Senhor, diz o texto, me ouve. Se Davi está dizendo que o Senhor o ouve, então é porque ele faz parte de que grupo? Do grupo dos piedosos. E é importante você se posicionar. É importante você ter também essa certeza. Eu sou essa pessoa? Eu sou um piedoso? Eu ando nos caminhos de Deus? Aí você pode dar uma resposta sim ou não. Mas o versículo 4 vai nos mostrar em que circunstâncias alguém pode se considerar piedoso. Veja o versículo 4 aí. Irai-vos e não pequeis. Esse é o primeiro item. Segundo item. Consultai
no travesseiro o coração e sossegai. E o terceiro item, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. São 3 coisas aqui que você pode usar como parâmetro para saber se você faz parte do grupo dos piedosos. Veja que não é simplesmente uma declaração, eu sou, mas você precisa provar. É importante que você saiba disso. Por quê? Porque o Senhor distingue para si. Se você for sem ser, o Senhor sabe. E é exatamente por isso que Davi quer se certificar de que ele de fato faz parte desse grupo. Não adianta você simplesmente expressar uma confiança sem base. E aí, observe, irmãos, que nesses 3 itens aqui, você vai notar Davi se posicionando. Primeiro desses itens aí, irai-vos e não pequeis. Essa é uma ordem que você conhece lá do Novo Testamento, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira e assim por diante. Tudo que Jesus disse, tudo que os autores do Novo Testamento disseram, tem ecos aqui no livro dos Salmos e no Antigo Testamento. Depois, como eu sempre costumo dizer, se você quer saber de onde Jesus tirou as bem-aventuranças, leia o Salmo 37. Você vai encontrar todas lá. E é exatamente por aí que eu quero seguir. Davi está convidando você a se posicionar do lado dos piedosos a partir de alguns critérios. O primeiro desses critérios é: como você direciona a sua ira? A ira, irmãos, faz parte de um coração inconformado, faz parte de um coração que está chateado com alguma coisa e desejando mudança. Só que a ira também pode ser um caminho que nos leva ao pecado, quando nós destilamos a nossa ira de uma maneira diferente daquela intentada por Deus. E apenas me permita aqui dar um exemplo. Nós pecamos quando nós nos iramos, quando nós projetamos a nossa ira de uma tal forma que dê a entender que eu não posso cair nas coisas que eu estou criticando. Então aqui, irmãos, o inconformismo não é simplesmente você direcionar um dardo na direção de alguém e dizer assim: você está errado, você está errado. A questão aqui é que nós precisamos ter cuidado, porque o Senhor distingue para si o piedoso. Toda vez que eu me iro de uma maneira a dar a entender que eu não faço aquilo que eu estou criticando, eu estou correndo um sério risco de ter uma ira injusta. Só para os irmãos terem uma ideia do que eu estou querendo dizer, o apóstolo Paulo, no livro dos Gálatas, dá um conselho. E esse conselho é um conselho que eu gosto bastante, porque ele nos ajuda a entender que tipo de ira a gente tem, não é? Gálatas capítulo 6, no versículo 1, vai dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Esse é um ponto. Você, quando se ira, quando você enxerga alguma coisa errada e deseja corrigir, você nunca pode dar a entender que você também não erra em alguns momentos. Uma outra coisa que o próprio Davi aprendeu. Os irmãos se lembram, não é? Que Davi escreveu um salmo de arrependimento muito belo, o Salmo 51, que inclusive é tema da pastoral do boletim, que depois você vai ler e poder meditar nela. Mas os irmãos se lembram como é que Davi foi conduzido ao arrependimento? Davi fez ali toda aquela cena, matou o marido de Batseba, fez com que ela então viesse a ser a sua esposa. Ela tinha engravidado dele, mas ele fez parecer que tinha engravidado do seu próprio marido, levou-a para o seu palácio, todo mundo achando que aquele rei era muito bonzinho, porque a mulher grávida, o marido dela que era soldado morreu na guerra. Aí Davi a leva para o palácio, vai cuidar do filho como se fosse dele, aquela beleza. De repente Davi recebe a visita de um profeta. E esse profeta conta uma historinha para ele. Haviam 2 homens. Um bastante rico, com muitas e muitas ovelhas, e o outro pobrezinho, com uma ovelhinha só. Aí o rico recebeu uma visita, e essa visita gostava de comer carne de ovelha, não é? E aí o que o rico fez? Em vez de pegar uma das ovelhinhas que ele tinha, ele foi lá e matou a única ovelhinha do pobrezinho lá. E aí, rei, o que nós fazemos? Meus irmãos, a resposta de Davi foi uma coisa muito interessante. Davi diz assim: esse homem merece morrer. Por que você acha que Davi deu essa resposta? Ele queria dar uma impressão de justiça própria, não é? Pena de morte por roubar ovelhinha. É meio desproporcional isso, não é? Mas para Davi, não. Mas como que uma pessoa faz uma coisa dessa? Ela tem que sofrer as consequências.
E você se lembra do que Natan disse para Davi depois? Então, rei, sabe quem que é esse homem? É você. Você tinha tudo à sua disposição como rei, e você foi lá e pegou uma coisa que não pertencia a você, que pertencia a uma outra pessoa. E aí Davi foi movido a escrever o Salmo 51, compadece de mim, ó Deus, e assim por diante. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que a nossa ira também não faça as pessoas acharem que a gente não é dependente de graça. Tá? Você deve se irar quando alguma coisa errada acontece, mas se ire de uma forma que você não cometa o pecado da autojustificação. Uma outra coisa, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Aí é que está. Se por um lado você deve se irar e não pecar, por outro lado você também deve entender que você precisa se autoexaminar. E se tem coisa difícil nesse mundo, irmãos, é se autoexaminar. Colocar no papel as coisas que precisam ser melhoradas ponto a ponto. E eu confesso para vocês que por um tempo eu tentei isso nesse ano. Esse ano eu ganhei um presente, e nesse presente tinha ali um caderninho, e tinha uma canetinha, e tinha ali um espaço para você ir colocando memórias. Eu vou fazer um diário. Eu sempre achei muito legal esse negócio. Então eu falei, eu vou escrever um diário. Foi a Lorena, inclusive, que me deu esse caderninho. Irmão, sabe quantos dias eu escrevi naquele diário? 1 semana. Sabe por quê? Porque eu comecei a escrever, aí eu olhava, que quando você escreveu, daí já, né, tá escrito, todo mundo vê. Aí eu me lembro que eu comecei a pensar assim, puxa vida, acho que os meus dias estão muito, né? Se alguém achar esse diário aqui, acho que as pessoas vão se escandalizar comigo, então acho que eu não vou escrever mais nada. E acabou. E ao mesmo tempo que isso acabou, há também um momento em que você vai orar e vai falar assim para Deus, Deus, vamos encurtar a conversa, né? Obrigado pelo dia, obrigado pela tua graça, e em nome de Jesus está resolvido o problema. A gente precisa, irmãos, ter esse hábito constante de se autoexaminar. Por isso que o texto está falando no versículo 4, consultai no travesseiro o coração. Inclusive, uma coisa interessante aqui é que a palavra travesseiro, que é uma palavra super comum, sabe? Não evoca nenhum contexto místico ou sobrenatural. Mas você sabe quantas vezes a palavra travesseiro aparece na Bíblia? Já teve essa curiosidade? 2. Uma é aqui. A outra mostra o episódio onde Jesus está no meio do barco, aí começa a tempestade e a Bíblia diz que ele está dormindo sobre o travesseiro. Aí perceba o quanto essa imagem é interessante. Nas duas ocorrências da palavra travesseiro na Bíblia, uma é uma pessoa que se consulta para ver se pode dormir, e na outra, um barco virando com a tempestade, quase caindo, entrando água, e uma pessoa dormindo sossegada. Esse era Jesus. Você vê que coisa? Talvez você nunca tenha tido o interesse de fazer uma devocional com o tema travesseiro, né? Mas está aí um excelente elemento para você. E é exatamente isso que é interessante, irmãos. A palavra de Deus não tem nenhuma palavrinha colocada em vão nos seus escritos. E o travesseiro é um lugar onde você forçosamente vai se encarar. Porque aquele momento antes de dormir é o momento em que você repassa as coisas, né? Que você vai pensando, que você vai meditando, e aí você vê se dorme ou se não dorme. Eu tenho feito isso individualmente, né? Ainda não casei. Mas sabe uma coisa interessante? Eu estava lendo um livro, e nesse livro o autor estava descrevendo como eram as noites dele quando ele brigava com a esposa. Diz ele que a personalidade dele era forte, a personalidade da esposa era forte, só que eles tinham feito um combinado. Ninguém dorme sem se acertar. Então imagina como que eram as noites dele. Ele resolve escrever assim: estávamos nós deitados na cama, um de cada lado, um olhando na televisão, o outro olhando no livro, e um pensando, que hora que ele vai falar? Que hora que ela vai falar? Quem que vai começar? E aí ele reescreve que às vezes se passavam 3 horas, 4 horas, ninguém falava nada. Até que o sono batia e um falava, viu, vamos conversar aquele assunto lá? E aí começava. É difícil, irmãos, a gente ter esse hábito do autoexame, porque a gente sabe qual que é o caminho, né? É por isso que alguns de nós não vão ao médico.
Se o médico observar a nossa, e eu me incluo dentro dessa, com perdão da redundância, né? Se o médico vai e examina a nossa vida, eu tenho certeza que em algumas coisas de alimentação ele vai tirar, ele vai dizer coisas do tipo assim, você precisa fazer mais exercício, você precisa se movimentar. Então a gente não quer ouvir nada disso, a gente não vai no médico. A palavra de Deus é a mesma coisa. Agora, sabe uma das coisas que vai fazer você lembrar do Senhor todos os dias? O seu travesseiro. Olha para o seu travesseiro e pensa assim, está tudo bem, está tudo certo, posso dormir? E esse é o segundo ponto. O terceiro ponto aqui da distinção que Deus faz é o versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. A palavra justiça aqui, irmãos, nesse salmo é muito interessante porque Davi a usa como um exemplo de que ele sabe que tudo aquilo que o Senhor dá para ele não é uma coisa que ele poderia conquistar. O sacrifício de justiça é literalmente o sacrifício de derramamento de sangue, de perdão de pecados. E é isso que Davi está fazendo. Quando você chegar à conclusão de que há coisas, você precisa resolver isso e se reconciliar com Deus por meio do derramamento de sangue. Não existe maneira de você se relacionar com Deus sem esse momento de encontrar-se com Ele na posição de alguém que pecou. E é por isso que eu acho, irmãos, que a gente precisa cantar mais músicas que falam assim. Agora na sexta-feira na nossa congregação, eu defendi isso com os irmãos lá, e eu disse, existem hinos dos nossos hinários que a gente precisava cantar mais. Por exemplo, todo mundo aqui se lembra do hino Sinceridade, né? O hino 74. Jesus, Senhor, me achego a Ti. A Tua ira santa mereci. O Teu favor me estende aqui. Aceita um pecador. É difícil falar essas coisas, irmãos, mas é a única coisa que pode salvar a nossa vida e a nossa reputação diante de Deus. Tem um outro que é um dos meus preferidos, eu sei que mais gente gosta dele. Lembra? Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou esse pobre pecador. É difícil a gente querer confessar isso a nosso próprio respeito, mas irmãos, é preciso. Porque senão, a gente não é distinguido do resto da população. Você acha que o ímpio, a pessoa que não crê em Deus, dorme em paz? Você acha assim que eles não têm conflito de consciência? Está tudo bem para eles? Você pode pensar assim, olha, a vida do ímpio deve ser tão fácil, né? Porque eles fazem tanta coisa e parece que não acontece nada. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu aprendi essa semana. Eu não me lembro o autor puritano que escreveu isso. Provavelmente foi Charles Spurgeon. Depois eu vou pesquisar. Mas irmãos, a vida do ímpio é mesmo muito mais fácil que a nossa. Você pensa assim, o ímpio não deve ter conflito de consciência. Ele não tem mesmo. O ímpio dorme em paz todo dia. Ele não pensa em absolutamente nada. Mas, conforme aquele escritor que eu vou citar para vocês disse, o único inferno que os filhos de Deus passam é aqui. O único paraíso que os ímpios desfrutam também é aqui. A diferença, esse tempo aqui, passa. O que você prefere? 80 anos, 90 anos de consciência tranquila e uma eternidade longe de Deus? Ou um tempo de atribulação, um tempo de conflito da consciência, mas que pode salvar da ira vindoura? Essa é uma questão de prioridade para você. O ímpio dorme sim, com a consciência tranquila. Ele não tem que se preocupar com a existência de um Deus, mas vai chegar um dia em que todos os anos de tranquilidade e de negligência que ele viveu vão fazer com que ele se sinta arrependido de uma forma tão intensa. E é o dia que nós acabamos de cantar, o dia em que o Senhor estará no nosso lado e na nossa frente e diante dos nossos olhos. Esse dia vai fazer o ímpio pensar assim, eu perdi tempo e agora não dá mais. Por isso Davi dá esses elementos para você. Você é uma pessoa inconformada?
Você é uma pessoa piedosa? Então perceba, você precisa se irar e não pecar, você precisa consultar no travesseiro o coração e sossegar, e você também precisa oferecer sacrifício de justiça. O segundo ponto aqui, irmãos, e ponto final do nosso cântico do inconformismo, não é? A partir dos versículos 6 a 8, é o seguinte: nós precisamos aprender que o inconformismo sem o confronto é improdutivo. Ou seja, você só achar que alguma coisa está errada, sem movimentar-se em direção à resolução daquilo, não adianta nada. Aí eu quero te propor o seguinte pensamento. Digamos que você tenha surpreendido alguém que tem errado e tem feito coisas erradas na presença de Deus. Como é que aquela pessoa vai mudar? A resposta crente que a gente ouve é assim: nós temos que orar por eles. É verdade. Agora, a nossa oração vai ser como? Vai ser mais ou menos assim: Senhor, muda aquele coração. Senhor, muda aquela vida. Muda aquela vida. Como é que Deus vai fazer isso? Você acha que Deus vai responder essa oração falando assim: vou mandar aquele anjo mais forte que eu tenho, vai se colocar na frente dele assim, vai começar a encarar, que nem os lutadores fazem antes da luta mesmo, de ficar olhando para a cara do outro, até aquela pessoa resolver mudar? Irmãos, como é que Deus transforma as pessoas? Deus usa o quê? Deus usa pessoas que pregam a Escritura, não é? Aprove a Deus salvar os que creem, segundo o que está escrito lá em 1 Coríntios, pela loucura da pregação. Romanos, por exemplo, é um outro texto muito bom. Lembra? Como ouvirão se não há quem pregue? E como é que eles vão pregar se não forem enviados? E é exatamente isso que acontece. Deus não faz as coisas acontecerem por mágica não, viu, irmãos? A gente não vê a mudança acontecendo simplesmente por um ato de estalar de dedos de Deus. Deus usa pessoas, Deus usa elementos para isso. E é exatamente nesse sentido que Davi vai colocar a sua própria vida à disposição de Deus nos versículos 6 e 7. O primeiro, olha só: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Davi sabe que algumas pessoas vivem como se o mal, como se o erro, fosse apenas uma convenção temporária. Davi diz assim: tem muita gente que vive e alega não saber o que é errado e o que é certo. Quem vai mostrar para eles o que é certo e o que é errado? Olha a resposta de Davi no versículo 6. Senhor, levanta a luz do teu rosto. Quer dizer, brilha sobre eles. Mas quem é que vai brilhar a luz do rosto de Deus sobre eles? Veja o que diz o versículo. Senhor, levanta sobre... E eu gosto muito de pensar nisso, porque Jesus chamou a igreja de sal da terra e luz do mundo. Irmãos, como esse mundo vai ser confrontado a respeito da sua própria conduta? Através daqueles sobre os quais Deus brilha a luz do seu rosto. Ou seja, sobre nós. Percebeu? Esse é o primeiro movimento. O segundo, do versículo 7, olha aqui: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Uma das grandes coisas que faz o ímpio não querer ser alguém confrontado pela palavra de Deus é que ele é convencido pelo estilo de vida dele que ele está bem. Ele tem coisa para comer, ele tem maneiras de se divertir. É por isso que aqui há referência a cereal e a vinho. É aquilo que é o básico e aquilo que serve para festejar. E, irmãos, nós sabemos muito bem que é gostoso quando o nosso salarinho dá para colocar o pão na mesa, mas a gente não se satisfaz só com pão. E eu não estou dizendo que isso é certo, eu estou dizendo que é assim que o ser humano é. A gente não está acostumado com o pão, a gente não quer comer só pão. Então a gente, quando tem dinheiro para o vinho, ou seja, para aquilo que é mais caro, para aquilo que é mais assim, sofisticado, para aquilo que serve para festejar, porque quando você vai lá, as pessoas vão na sua casa, ou você vai na casa das pessoas, elas não te servem pão para festa. Quando você vai numa festa, você não pensa assim: eu vou comer pão hoje que olha como nunca na minha vida. A gente sempre pensa naquelas comidas mais caras, mais elaboradas, não é? É exatamente isso que Davi está dizendo. Tem pessoa que tem dinheiro para o pão, tem pessoa que tem dinheiro para o vinho, só que eu sou muito mais alegre do que eles, porque eu sou aceito por Deus.
E a gente precisa parar com essa mania feia, irmãos, de achar que quanto mais posses Deus dá para alguém, mais Deus está abençoando aquela pessoa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A maior bênção que Deus pode conceder a alguém é o quê? É a aprovação dele. E Davi está dizendo, eu sou muito mais feliz do que eles. A alegria deles depende do vinho, depende do cereal, mas a minha não depende de nada disso. E Davi vai terminar com o versículo 8. O versículo 8, irmãos, é o resumo. Como é que eu sei que eu posso cantar essa canção do inconformado, essa canção do inconformismo? O versículo 8 nos fala assim: em paz me deito e logo pego no sono. Ou seja, Senhor, é o Senhor que cuida da minha reputação. É o Senhor que cuida da maneira que eu vivo. O Senhor está olhando para mim e está gostando do que está vendo. Eu estou andando nos teus caminhos. Como eu disse de manhã, essas coisas, irmãos, não são fruto de orgulho, tá? Você dizer que você está andando nos caminhos de Deus não é uma prepotência da sua parte, é uma maneira de demonstrar convicção de que você está no caminho certo. Tanto é que o apóstolo Paulo dizia isso: sejam meus imitadores. Ou seja, eu sei para onde eu estou indo, então podem ir atrás de mim. Às vezes a gente tem a mania de pensar assim, mas eu acho que falar isso não é uma coisa assim muito arrogante, porque a pessoa está achando que ela é perfeita. Não é isso não, é convicção, é saber direitinho da onde você saiu e para onde você está indo. O mundo precisa de pessoas assim, irmãos. Nós não estamos acostumados a questionar as nossas motivações do porquê das coisas, mas a gente começa a perceber que o caminho é certo quando a gente sabe que as pessoas que estão indo atrás de nós estão observando isso. Então você e eu precisamos dessa situação. E Davi está dizendo, eu durmo em paz. Minha cabeça passa pelo travesseiro, a minha cabeça passa pelo sono e ela descansa. Por isso eu durmo em paz. A minha reputação vem do Senhor. Por isso eu quero terminar, irmãos, afirmando duas coisas para você. Primeira, você vai perder a sua vontade de ser melhor quando você perder o poder de indignação que Deus deu para você e para mim face às coisas que você vê nesse mundo. Ou seja, você não pode achar o descompromisso normal, você não pode achar a iniquidade normal, você não pode achar a conduta ímpia normal. Você precisa se revoltar com isso. Você precisa dizer que não aceita isso. Você precisa dizer que não é assim que você vai viver. Você e eu não podemos perder isso, porque quando nós perdemos, nós também perdemos a força e nós também perdemos a vontade de perseguir um ideal melhor para as nossas vidas. Se nós estamos aqui buscando ao Senhor, é porque nós estamos intencionando melhor em algum sentido. Segunda coisa que eu quero dizer, transforme a sua indignação em ação. Ou seja, você acha que você precisa orar mais? Como é que você vai corrigir esse problema? Ore mais. Você precisa ler mais a palavra de Deus? Como é que você vai corrigir esse problema? Leia mais. Mas eu tenho preguiça. Então vai ter com a formiga. Né? Preguiçoso. É exatamente assim que a gente faz as coisas acontecerem, irmãos. Nós estamos percebendo as coisas diferentes? Nós estamos percebendo as coisas ruins? Vamos trabalhar, vamos agir, vamos caminhar em direção a isso. Não é simplesmente sentar e ficar esperando. É uma situação na qual o que acontece? Nós agimos, nós vamos em direção àquilo. Nós não vamos simplesmente esperar que venha, nós produziremos o que é necessário para vir. E que Deus abençoe a mim e a você com a capacidade não só de se indignar, mas para trabalhar pela mudança que é tão necessária. Em nome de Jesus. Amém.